Sandra e Ernesto invadem a mansão de Candinho na noite de Natal e acreditam que nada pode dar errado. Enquanto ela finalmente coloca as mãos nas joias de Anastácia, um barulho inesperado ecoa pela casa e transforma a Vitória em pânico. Encurralados, Ernesto decide que a única saída é pular a janela com Sandra, mas algo completamente fora dos planos acontece naquele instante. Será que Sandra vai conseguir sair da mansão com as joias? Quem surge para surpreender os vilões? E será que dessa vez o castigo finalmente chega para Sandra e Ernesto? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer quando Candinho colocar as mãos em Sandra de uma vez por todas. A mansão de Candinho surge envolta por um silêncio inquietante. Do lado de fora, Sandra observa a fachada imponente com um meio sorriso calculado, enquanto Ernesto força discretamente a entrada. Assim que a porta se abre, os dois se entreolham, atentos a qualquer sinal de movimento. Nada, nenhum ruído sequer. A casa parece abandonada, vazia demais para uma noite de Natal. Ernesto dá alguns passos hesitantes, olha ao redor e sente um arrepio percorrer a espinha. Ele baixa a voz, claramente desconfortável. Sandra. Tem certeza absoluta que não ficou ninguém aqui? Ela solta um riso contido, carregado de sarcasmo, enquanto caminha pelo saguão, como se estivesse no próprio território. Mas é claro que tenho, Ernesto. Você acha mesmo que o Candinho ia ficar em casa numa noite dessas? A cidade inteira está na praça, suspirando por aquela cantora estrangeira. Ele engole seco, encara a escada e depois a porta de entrada, como se já imaginasse o pior. Tá. Mas e se alguém resolver voltar mais cedo? Eu fico fazendo o quê, hein? Sandra para por um instante, vira lentamente o rosto e o encara com desprezo disfarçado de impaciência. Você vigia. É para isso que você serve agora. Ou tá querendo desistir bem na reta final? Incomodado, Ernesto tenta se justificar, inflando o peito. Eu não tô com medo, não. Só tô sendo prudente. Prudência nunca mandou ninguém pro Chilindró. Sandra se aproxima. Passa os dedos pelo rosto dele num gesto aparentemente carinhoso. Mas o olhar é frio, calculista. Relaxa, querido. Quem vai acabar atrás das grades é quem confia demais nos outros. E não se preocupe, eu vou ser rápida. Ela pega a bolsa, confere se está tudo no lugar e segue em direção à escada. Ernesto permanece parado por alguns segundos, observando-a subir, claramente dividido entre admiração e receio. Ele então assume sua posição, caminha até a porta e espreita pela janela, tenso. Isso não está me cheirando bem, murmura para si mesmo, tentando afastar o pressentimento. No andar de cima, Sandra avança pelo corredor com passos firmes, como se já conhecesse cada canto daquela casa. O salto ecoa levemente no piso, mas ela não demonstra qualquer pressa. Pelo contrário, parece saborear cada segundo da invasão, como se estivesse retomando algo que considera seu por direito. Ao passar pelo corredor, ela se depara com o grande retrato de Anastácia. Por um breve instante, desacelera o passo. Encara a imagem da tia com um sorriso torto. Até você resolveu ficar para me ver vencer, é? Provoca, em tom de deboche. Ela vira o rosto para seguir adiante, sem notar que atrás dela, uma luz estranha parece cruzar o quadro, iluminando os olhos de Anastácia de forma quase sobrenatural, como se a mãe de Candinho estivesse acompanhando cada movimento em silêncio absoluto. Sandra estremece sem entender o motivo. Para por um segundo, franze a testa e solta uma risada nervosa. Que bobagem! Isso aqui tá me dando nos nervos. Ela ajeita o cabelo, recompõe a postura e segue decidida rumo ao quarto de Candinho, sem perceber que, naquela casa aparentemente vazia, o passado não apenas observa ele à guarda. Enquanto isso, lá embaixo, Ernesto aperta o casaco contra o corpo, olha novamente para fora e depois para a escada, inquieto. Anda logo, Sandra, anda logo, sussurra,
sentindo que aquela noite pode acabar muito diferente do que eles planejaram. E o silêncio da mansão parece responder, pesado, como um aviso. A praça central da cidade está tomada por uma multidão ansiosa. Luzes coloridas cortam o céu da noite de Natal, enquanto o burburinho cresce a cada segundo. Quando a banda inicia os primeiros acordes, um silêncio respeitoso se instala. Surge no palco Doris River, envolta por uma capa reluzente e usando uma máscara enigmática que esconde o rosto, mas não o talento. Assim que Dita começa a cantar em inglês, a reação é imediata. Olhares se cruzam, pessoas se aproximam do palco, a voz ecoa forte, segura, carregada de emoção. Ali, por alguns minutos, Dita não é a mulher humilhada dos últimos dias. Ela volta a ser grande, volta a ser estrela. A cada nota, o público vibra. Alguns se emocionam sem saber explicar o motivo. Outros murmuram comentários cheios de admiração. Quem é essa mulher? Pergunta alguém na multidão. Nunca ouvi nada igual, responde outro, encantado. Atrás da cortina lateral do palco, Lourival observa tudo com um sorriso satisfeito, quase ganancioso. Ele cruza os braços, faz cálculos mentais e mal consegue esconder o brilho nos olhos ao perceber que criou um fenômeno. No palco, Dita sente o coração disparar. Os aplausos começam antes mesmo da última nota. Quando a música termina, a praça explode em gritos, assobios e palmas. O nome Doris River ecoa como um coro. Dita se emociona. Os olhos marejam por trás da máscara. Obrigada, obrigada, diz ao microfone, com a voz embargada. Ela se curva, toca o peito, respira fundo. Ao sair do palco, ainda atordoada pela recepção, ela vai direto até Lourival. O sorriso que traz no rosto é misto de alegria e esperança. Eu posso tirar a máscara agora, não posso? Pergunta, quase infantil. Posso falar para todo mundo quem eu sou de verdade? Lourival demora alguns segundos para responder. O olhar dele percorre a praça, o público em êxtase, os produtores empolgados. Quando fala, o tom já não é o mesmo do combinado inicial. Agora não, diz, medindo as palavras. Acho melhor você continuar assim. O mistério está funcionando. Dita paralisa. O sorriso se desfaz aos poucos. Como assim agora não? Questiona, confusa. Não foi isso que a gente combinou. Você disse que hoje seria o dia. Lourival suspira, como se estivesse lidando com uma criança que não entende o jogo. Olha em volta, Dita. Escuta esses aplausos. Você acha mesmo que isso vai continuar quando descobrirem quem você é? A expressão dela muda. A alegria dá lugar à mágoa. Então é isso, diz, com ironia amarga. Você não quer que a Dita Ribeiro apareça. Você quer só a máscara. Quer minha voz rendendo dinheiro para você. Lourival tenta manter a calma, mas o nervosismo aparece. Não distorce as coisas. Eu tô pensando na sua carreira. Isso é estratégia. Estratégia para quem? Rebate ela. Para você ganhar mais? Porque para mim isso tá parecendo prisão. Ela dá um passo para trás, já decidida. Eu nunca devia ter confiado em você. Lourival se desespera. Segura o braço dela com cuidado, quase implorando. Espera. A gente conversa. Eu tenho um plano, um cronograma. Sei exatamente o dia em que você vai se revelar. Dita se solta, firme. Não, eu não quero plano nenhum. Eu quero minha família. Quero passar o Natal com quem me ama do jeito que eu sou. Passar bem. Ela vira as costas. Lourival ainda tenta chamá-la. Dita, por favor. Mas ela não olha para trás. Caminha apressada. Atravessa os bastidores e some em meio à multidão, levando consigo a máscara e o sucesso que ele julgava controlar. Sozinho, Lourival passa a mão pelos cabelos, sentindo um frio estranho no estômago. A euforia dá lugar à preocupação. Eu não acredito, murmura para si mesmo. Eu devia ter falado diferente. Eu não posso perder essa mulher. Ele encara o palco vazio, sem imaginar que, enquanto tenta controlar o destino de Doris River, uma reviravolta silenciosa já começa a se desenhar longe dali. E o Natal, mais uma vez, promete mudar tudo.
A sala está iluminada por luzes natalinas e risadas espalhadas pelo ambiente. O clima é de falsa tranquilidade. Anabela corre entre os enfeites, ri com os filhos de Celso e se diverte como há tempos não fazia. Estela observa a irmã à distância, aliviada por vê-la sorrindo depois de tantos dias difíceis. Celso ergue uma taça, tenta parecer integrado, mas mantém o olhar atento, sempre calculando tudo ao redor. De repente, algo muda. Anabela para no meio da sala. O sorriso desaparece lentamente. Ela encara as pessoas ao redor e percebe algo estranho. Vê as bocas se mexendo, risadas abertas, palavras sendo ditas, mas não escuta absolutamente nada. O som parece ter sido sugado do mundo. A menina franze a testa, confusa, bate palmas perto do próprio ouvido. Nada. Estela tenta chamar, mas sua própria voz não retorna. O pânico começa a tomar conta. Anabela abre a boca, grita, mas o desespero cresce quando percebe que nem o próprio grito parece existir. O som não chega até ela. Ela começa a se agitar. Os olhos marejam, o corpo treme. Estela percebe a mudança e se aproxima rapidamente. Anabela? O que foi, meu amor? Pergunta preocupada. A menina tenta explicar, gesticula, aponta para os ouvidos, chora sem emitir som algum que consiga reconhecer. O desespero é visível. Eu não tô ouvindo, diz, aos prantos, forçando a voz. Não tô ouvindo nada. Estela empalidece. Segura o rosto da irmã com as duas mãos, tentando manter a calma, mas por dentro o medo explode. Calma, calma. Respira comigo. Pede, mesmo já sentindo que algo está muito errado. A Anabela começa a chorar de forma descontrolada. Me ajuda, Estela, por favor. Celso se aproxima, incomodado com a cena, tentando entender o que está acontecendo. O que foi agora? Pergunta, com certo ceticismo. Ela se assustou com alguma coisa? Estela vira-se lentamente para ele, já sem paciência. Ela não está ouvindo, Celso. Nada. Ele franze a testa, desconfiado. Será que isso não é nervoso? Criança inventa muita coisa, ainda mais com essa agitação toda de Natal. Estela o encara como se tivesse levado um tapa. Você está me dizendo que minha irmã está fingindo? Pergunta incrédula. Eu só acho exagero sair correndo agora, completa ele com sarcasmo velado. Ainda mais para procurar aquele doutorzinho logo hoje. A palavra doutorzinho cai como uma bomba. Estela se aproxima um passo, o olhar duro, carregado de desprezo. Chega, Celso. Olha para a cara dela. Você acha mesmo que isso é exagero? Ela aponta para Anabela, que mal consegue se manter em pé de tanto chorar. A saúde da minha irmã vem antes do seu orgulho ferido. Se você quiser, fica aqui com seus filhos. Eu vou sozinha. O clima pesa. Os filhos de Celso observam tudo em silêncio. Ele engole seco, claramente tocado, mas orgulhoso demais para admitir de imediato. Você sempre faz isso. Joga tudo na minha cara. Eu faço quando você age como se o mundo girasse ao seu redor, rebate Estela, sem baixar o tom. Anabela se agarra ao braço da irmã, assustada, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Estela, não me deixa. O pedido da menina quebra qualquer resistência que ainda restava em Celso. Ele suspira, sente um frio no estômago e finalmente cede. Tá, você tem razão, diz, vencido. Eu vou com vocês. Meus filhos vão entender. Estela não responde. Apenas ajuda Anabela a se levantar. Evita olhar para Celso. Por dentro, sente um misto de alívio e incômodo. Parte dela queria apoio. Outra parte preferia enfrentar tudo sozinha. Enquanto eles se preparam para sair, o clima de Natal se dissolve. As luzes piscam, as risadas cessam, e o silêncio que tomou Anabela parece contaminar toda a casa. Estela lança um último olhar para Celso, frio, distante. Ela sabe. Aquela noite não vai terminar ali, e o silêncio da irmã pode revelar muito mais do que todos imaginam. O quarto de Candinho permanece mergulhado numa penumbra pesada,
cortada apenas pela luz fraca que entra pelas cortinas. Sandra avança pelo espaço como quem pisa num território conquistado. O salto ecoa baixo no piso, e cada passo dela carrega a certeza de que está prestes a virar o jogo. Ela para diante do cofre antigo, herdado de Anastasia. Passa a mão pela superfície fria, respira fundo e sorri com desprezo. Até nisso você era previsível, titia, murmura, enquanto gira o disco da senha com calma calculada. Sempre a data do filhinho querido. Mesmo longe, Candinho nunca deixou de ser uma pedra no meu caminho. O clique seco do cofre se abrindo ecoa pelo quarto. Os olhos de Sandra brilham. Ela se inclina, abre a porta e se depara com as joias perfeitamente acomodadas, reluzindo como se esperassem por ela. Mas olha só, diz, encantada. Justo você, Candinho, acaba de resolver todos os meus problemas. Se soubesse, acabou de me dar a maior felicidade da minha vida. Ela pega uma das joias com cuidado exagerado, quase reverente. Observa cada detalhe, a delicadeza do trabalho, o peso simbólico daquelas peças. Como pode uma coisa tão pequena carregar tanto poder? Reflete, hipnotizada. Vitória, alívio, justiça, tudo isso cabe aqui dentro. Sem resistir, Sandra coloca o colar no pescoço, brincos nas orelhas, anéis nos dedos. Caminha até o espelho e se encara como se estivesse diante de uma nova versão de si mesma. Sorri, vira o rosto, se admira. Agora sim, sussurra. Essa sou eu. No andar de baixo, Ernesto anda de um lado para o outro, inquieto. Ele olha para o relógio, depois para a escada. O silêncio da casa começa a incomodar. Ela está demorando demais, resmunga, sentindo o suor escorrer pelas mãos. Incapaz de esperar mais, ele sobe as escadas em passos rápidos e entra no quarto sem anunciar. A cena que vê o deixa atônito. Sandra desfila diante do espelho, exibindo as joias como uma rainha. Você enlouqueceu? Dispara, irritado e nervoso. O que você pensa que está fazendo? A gente não tem tempo para isso. Sandra se vira bruscamente, surpresa e furiosa. E o que você está fazendo aqui? Rebate seca. Eu mandei você ficar lá embaixo, vigiando. Você disse que ia pegar as joias e a gente ia embora, insiste ele. Então anda logo. Antes que ela responda, um barulho seco ecoa no andar de baixo. Algo cai. Um passo? Uma porta? Os dois congelam. Ernesto arregala os olhos. Você ouviu isso? Sandra se aproxima dele instintivamente, tentando esconder o próprio medo. Ouvi. E você devia estar lá embaixo para impedir isso. Então vamos sair pela janela. Agora, sugere ele, aflito. Sandra o encara como se ele fosse um idiota. Você perdeu o juízo? Estamos no segundo andar. Sibila. Desce agora e vê quem tá aí. Eu? Pergunta Ernesto, quase sem voz. Ela se aproxima ainda mais, baixa o tom, cruel. Ou prefere que eu conte para os seus amiguinhos do bar que você é um frangote medroso? A provocação atinge em cheio. Ernesto engole seco, endireita o corpo, força uma coragem que não sente. Pode deixar, meu amor, diz, fingindo firmeza. Eu vou ser o seu herói. Ele sai do quarto decidido, até perder o campo de visão de Sandra. No corredor, a valentia desmorona. Ele respira fundo. Pega o primeiro objeto que encontra um castiçal pesado e o segura como se fosse uma arma. Desce as escadas em passos curtos, olhando para todos os lados, o coração disparado. Quem estiver aí, apareça! Grita, a voz falhando. Eu tô preparado para tudo! O silêncio responde. Um silêncio espesso, ameaçador. No quarto, Sandra observa a porta fechada, o sorriso lentamente desaparecendo. A euforia dá lugar a um incômodo estranho. Ela tira as joias com cuidado excessivo, guarda tudo num pequeno saco e o aperta contra o peito. Por um segundo, o espelho parece refletir algo além dela. Sandra vira o rosto rapidamente. Para com isso! Sussurra, tentando se controlar. Nada vai estragar esse momento. Mas a sensação de que algo está fora do lugar insiste em ficar.
E a mansão, silenciosa demais, parece observar cada passo. Sozinha no quarto de Candinho, Sandra continua a se admirar diante do espelho, girando lentamente o corpo, testando o peso das joias no pescoço e nos pulsos, como se estivesse vestindo uma coroa invisível. O brilho reflete nos olhos da vilã, que sorri satisfeita, respirando fundo, sentindo-se finalmente acima de tudo e de todos. Por alguns segundos, ela esquece Ernesto, esquece o perigo, esquece a pressa. Só existe ela e a vitória. De repente, um grito rasga o silêncio da mansão. Um som abafado, masculino, desesperado. Sandra congela. O sorriso some. O coração dispara. Ela se vira para a porta, engolindo em seco, tentando manter o controle. Ernesto? Que palhaçada é essa? Tá tentando me assustar agora? Nenhuma resposta. O silêncio que vem em seguida é ainda mais cruel. Um silêncio pesado, opressor, que parece crescer pelas paredes da casa. Sandra sente um arrepio subir pela espinha. O ar fica mais rarefeito. O brilho das joias já não parece tão bonito assim. A vilã começa a respirar curto, rápido demais. Seus olhos se enchem de inquietação. O controle, que sempre foi sua maior arma, começa a escapar pelos dedos. Com mãos trêmulas, ela tira uma joia, depois outra, quase arrancando do próprio corpo. Guarda tudo dentro de um pequeno saquinho, apertando-o contra o peito como se estivesse segurando a própria vida. Calma, calma, é só um susto. Você não vai perder tudo agora. Não vai. Ela abre a porta do quarto e se depara com um corredor mergulhado na penumbra. As luzes parecem mais fracas, como se a casa estivesse conspirando contra ela. Sandra endireita a postura, finge coragem, ergue o queixo e dá o primeiro passo. Cada passo ecoa alto demais. O som do próprio salto no piso parece um aviso. Ela tenta ouvir qualquer coisa além do próprio coração, que bate tão forte que chega a doer. Ernesto, para com isso. Já passou da graça. Cadê você? Nada. Só o corredor. Só a escuridão. Ela avança mais alguns metros e de repente esbarra em algo. Um impacto seco. Um quadro. O retrato de Anastasia balança diante dela. Sandra levanta os olhos e dá um pulo para trás, assustada, como se tivesse visto um fantasma. O rosto da tia parece encarar lá, severo, acusador. Por um segundo, Sandra perde completamente o ar, mas o medo rapidamente se transforma em ódio. O pânico vira fúria. Ela fecha os punhos, o olhar endurece. Não adianta me olhar assim, você não está aqui, acabou. Ela aponta o dedo para o retrato, tremendo. Agora quem manda sou eu. Essas joias são minhas, minhas. Tomada pela raiva, Sandra desfere um golpe no quadro, que cai no chão com estrondo. O barulho ecoa pela mansão, amplificando ainda mais sua tensão. Logo depois, o corpo da vilã parece cobrar o preço. O ar falta. O peito aperta. A visão embaça. Sandra tenta respirar, mas o pânico se instala de vez. Ela leva a mão ao pescoço, os olhos arregalados, a boca aberta em busca de oxigênio. O saquinho das joias escorrega de seus dedos e cai no chão. Ela se apoia na parede, escorrega lentamente, sentando no chão, completamente vulnerável. Não, não agora. Eu não posso perder. Tudo começa a escurecer. Do outro lado da cidade, em um contraste brutal com o luxo da mansão, Dita chega à rodoviária carregando uma mala simples e um coração pesado. Ela se aproxima do guichê, pergunta pelos horários, insiste, mas a resposta é sempre a mesma. Não há mais ônibus para Piracema. A realidade cai como um golpe. Dita caminha até um banco e se senta, derrotada. O movimento da rodoviária continua ao redor, mas ela parece invisível. As lágrimas escorrem sem que ela tente conter. É ali, vulnerável, que Lourival surge. Ele se aproxima devagar, cauteloso, percebendo o choro contido. Posso me sentar? Dita enxuga o rosto rapidamente, ergue o olhar, desconfiada, e responde com ironia amarga. Depende.
Você quer falar com a Dita Ribeiro ou com a Doris River? Lourival respira fundo antes de responder. Com as duas, porque, querendo ou não, elas são a mesma mulher. Dita balança a cabeça, inconformada. Não são, não. E você sabe disso. A Dita é motivo de vergonha. A Doris é aplaudida. A Dita fala errado, veio da roça. A Doris é o que vocês inventaram para caber num palco. A voz dela falha, mas o orgulho permanece firme. E eu nunca vou ser essa pessoa que vocês querem, porque eu tenho orgulho de quem eu sou. Lourival abaixa os ombros, vencido. O tom dele muda, sincero, sem disfarces. Você tem razão. Eu errei. Tentei te transformar num produto quando, na verdade, é a indústria que não sabe reconhecer o que é verdadeiro. Ele a encara com respeito. Você é única. Nem mesmo a Doris River chega aos seus pés. Dita se levanta, nervosa, tentando se recompor. Eu não preciso ouvir isso agora. Eu só queria passar o Natal com a minha família. E nem isso eu consigo. Lourival, não hesita. Eu te levo. É o mínimo que eu posso fazer. Ela o encara por longos segundos. O orgulho luta com o amor. No fim, o coração vence. Eu só aceito porque amo mais a minha família do que o meu orgulho. E você pode ficar para a ceia, porque gostando ou não, você me devolveu algo que eu sentia falta, os aplausos. Lourival sorri, aliviado. Eu prometo respeito, e a sua música vai tocar na rádio, porque é a única coisa que eu quero ouvir. Dita respira fundo. Pela primeira vez, sente que talvez esteja no caminho certo, sendo exatamente quem sempre foi. No hospital, o clima é de tensão contida. Celso e Estela entram apressados, trazendo Anabela nos braços. A menina aparenta fragilidade, respira com dificuldade e se agarra a Estela como se tivesse medo de desaparecer. A mocinha tenta manter a postura firme, mas o olhar denuncia o pânico que insiste em escapar. Assim que os três surgem no corredor, Túlio surge quase ao mesmo tempo, já colocando luvas, dando ordens aos enfermeiros, completamente focado. Coloca ela aqui, devagar. Isso. Anabela, olha para mim. Respira fundo comigo. A voz dele é calma, profissional, mas carregada de cuidado demais. Estela observa cada gesto, cada palavra, lutando para não se desmontar ali mesmo. Ela aperta as mãos, prende a respiração, tenta não demonstrar o quanto aquela proximidade a desestabiliza. Celso percebe. Não de imediato, mas percebe. O olhar dele vai de Túlio para Estela, captando pequenos sinais. O silêncio excessivo dela, a maneira como evita encará-lo, o tremor quase imperceptível nos dedos. Túlio examina a Anabela com atenção, faz perguntas rápidas, checa sinais vitais. Foi uma crise de ansiedade, mas ela já está reagindo. Vamos observar mais um pouco, tá bem? Estela assente, quase sem voz. Obrigada. Celso se aproxima da menina, acaricia seus cabelos quando Anabela começa a respirar melhor. Ao vê-la mais calma, o peito dele se alivia. Naquele instante, tudo o que importa é a menina. Tá vendo? Já passou? Eu tô aqui. Túlio se afasta alguns passos, mas o clima entre ele e Estela continua carregado. Há algo não dito, algo suspenso no ar. Celso observa mais uma vez, desconfiado, mas escolhe engolir qualquer pergunta. Não agora, não ali. Algumas horas depois, longe dali, o carro de Lourival estaciona em frente ao sítio. A noite está iluminada por luzes simples, coloridas, anunciando o Natal. Dita desce do carro devagar, o coração apertado, dividida entre gratidão e mágoa. Lourival também desce, visivelmente sem jeito. Eu acho melhor ir embora. Não quero atrapalhar. Antes que Dita responda, Candinho surge, vindo da casa com um sorriso aliviado. Ele se aproxima rápido, envolve a esposa num abraço apertado. Graças a Deus, Dita. Eu estava preocupado demais. Achei que você não vinha mais. Ela respira fundo, devolve o abraço, ainda um pouco distante. Quase não vim, mas o Lourival me deu carona. Candinho ergue o olhar para Lourival. Analisa o homem por alguns segundos,
e, em vez de frieza, oferece hospitalidade. Então, vem cear com a gente. Todo mundo ouviu o show, foi bonito demais. Lourival hesita, claramente constrangido. Mas, vocês não acharam estranho o nome dela não ser dito? Candinho dá de ombros, com uma serenidade que surpreende. Claro que a gente achou, mas também sabe o que o Ernesto fez com ela. A verdade sempre aparece, e enquanto isso, que mal tem fingir ser outra pessoa para sobreviver? Dita escuta em silêncio. Um sorriso amarelo se forma no rosto dela, misto de dor e gratidão. O clima fica estranho por alguns segundos, pesado demais para uma noite de Natal. Percebendo isso, Candinho quebra o silêncio. Bom, vamos conversar comendo. A comida está esfriando e já é hora de trocar os presentes. Lourival respira fundo e aceita com um leve aceno de cabeça. Mesmo chateada com ele, Dita entende que aquela noite tem algo de especial. Há uma magia simples ali, feita de perdão incompleto, verdades engolidas e afeto genuíno. Enquanto caminham para dentro da casa, as luzes piscam, as vozes se misturam e, apesar de tudo, o Natal cumpre seu papel: juntar pessoas feridas e imperfeitas, tentando seguir em frente. E, mesmo com tantos segredos ainda escondidos, aquela noite promete marcar todos eles para sempre. Na mansão silenciosa, quebrada apenas pelo estalar distante da madeira antiga, Sandra começa a despertar. O corpo dela se mexe lentamente no chão frio, a cabeça lateja, a respiração ainda descompassada. Quando abre os olhos, a primeira coisa que vê é o rosto de Ernesto, pálido, suado, tentando manter a calma que não sente. Num sobressalto, ela se senta de uma vez. O que está acontecendo? Por que você está me olhando assim? Ernesto dá um passo para trás, claramente abalado. A voz sai trêmula, quase um sussurro. Eu não sei. Eu subi, desci, revirei essa casa inteira. Não tem ninguém aqui. Ninguém. Sandra franze o senho. A desconfiança misturada com pânico. Como não tem ninguém? Eu ouvi um barulho. Não foi coisa da minha cabeça. Ernesto passa a mão no rosto, nervoso. Sandra, você estava caída no chão, branca desse jeito. O que aconteceu aqui em cima? Ela tenta responder, mas o olhar escapa dele e se fixa no retrato de Anastásia, pendurado na parede, intacto depois de tudo. O rosto da tia parece encará-la com reprovação. O ar falta. A respiração de Sandra acelera. O corpo começa a tremer. Para de me olhar assim, ela grita, apontando para o quadro. Eu não vou devolver nada. Elas são minhas. Ernesto empalidece de vez. Que isso, Sandra? Com quem você está falando? Tá sozinha aqui. Ela se levanta cambaleando, os olhos arregalados, a voz embargada pela histeria. Você se foi. E eu fiquei. Eu sobrevivi. Eu tô mais viva do que nunca. Nunca mais vai me tirar nada. Antes que Ernesto consiga segurá-la, Sandra sai correndo pelos corredores da mansão, como se estivesse sendo perseguida por algo invisível. Os passos ecoam, misturados aos gritos desconexos. Sandra, para com isso! Vai chamar atenção! Ele implora, correndo atrás. Os vizinhos vão ouvir. Ela chega à sala como um vendaval, empurrando móveis, derrubando porta-retratos, espalhando fotos pelo chão. Cada imagem quebrada parece aliviar momentaneamente sua fúria. Vocês nunca me quiseram viva. Nunca! Ela berra, fora de si. Ernesto finalmente consegue segurá-la pelos braços. Chega! Vamos embora agora! Você conseguiu o que queria. Para que esse escândalo? Aos poucos, Sandra parece voltar a si. O olhar fica perdido, confuso. De repente, o pânico retorna com força redobrada. Cadê? Ela pergunta, apalpando o próprio corpo. Cadê as joias? Estavam comigo. Onde estão? Ernesto arregala os olhos. Como assim? Você não está com elas? Antes que possam procurar, um barulho seco interrompe a discussão. A porta da mansão se abre com força. Luzes invadem o ambiente. Policiais entram rapidamente, armas em punho.
À frente deles, o delegado surge com um sorriso irônico, quase satisfeito demais para aquela noite de Natal. Sandra e Ernesto congelam. O delegado se aproxima, batendo palmas lentamente. Ora, ora, parece que o Papai Noel resolveu caprichar no presente esse ano. Sandra Sampaio, viva, quem diria? O sarcasmo é evidente. Sandra engole em seco, o desespero estampado no rosto. Ernesto tenta dar um passo para trás, mas já é tarde. Isso é um engano, ele tenta dizer, sem convicção. Os dois ensaiam uma fuga desesperada, mas são rapidamente contidos pelos policiais. Algemas surgem. O som metálico ecoa pela mansão. Sandra olha ao redor, derrotada, como se finalmente entendesse que perdeu tudo. O plano, a ilusão de vitória, o controle. Enquanto é levada, o olhar dela cruza novamente com o retrato de Anastásia caído no chão. Pela primeira vez, não há ódio, apenas medo. A noite de Natal, que parecia perfeita para o crime, se transforma no cenário da derrocada definitiva. E o que era para ser a maior vitória de Sandra se torna o começo do seu fim. Dita anda de um lado para o outro no quarto, inquieta. As mãos tremem, os olhos marejados denunciam uma mistura de raiva e humilhação. Lorival observa em silêncio por alguns segundos, calculista, como quem analisa cada reação antes de agir. O clima é pesado, sufocante. De repente, Dita para, respira fundo e explode, a voz embargada. Não, eu não acredito nisso. Não adianta o senhor tentar me animar. Dessa vez, o Ernesto venceu. Ele conseguiu virar todo mundo contra mim. Fez minhas próprias fãs acreditarem que eu bati nele. Olha o absurdo disso. Ela ri de nervoso, um riso curto e amargo, e passa a mão pelos cabelos, completamente desolada. Depois de tudo que ele fez para sabotar o lançamento do meu disco na rádio, de espalhar mentira, de me provocar, a vontade que eu tenho é de ter dado uns bons sopapos nele mesmo. Talvez assim pelo menos eu estaria sendo julgada por algo que eu realmente fiz. Dita se joga sentada na beira da cama derrotada. O olhar se perde no vazio. Não tem mais jeito. Meu nome virou piada. Ninguém vai me levar a sério nunca mais. Para esse povo eu virei uma cantora violenta, desequilibrada, acabada. Lourival pigarreia, cruza os braços e se aproxima devagar. Seu tom é firme, mas carregado de uma confiança quase provocadora, como se estivesse desafiando o destino. Você está errada, Dita. Muito errada. Ela levanta o rosto de imediato, desconfiada, quase ofendida. Errada? O senhor viu o que estão falando de mim? O senhor ouviu os comentários na rádio? Já ouvi coisa pior sobre artistas que hoje são tratados como lendas, responde Lourival, com um meio sorriso estratégico. E todos eles tinham algo em comum. Alguém que soube transformar crise em espetáculo. Dita franze o senho, claramente sem acreditar. O senhor fala como se fosse simples, como se minha carreira não estivesse pendurada por um fio. Eu falo como alguém que entende desse jogo, rebate Lourival, agora mais sério. Talvez você ainda não me conheça o suficiente, mas graças a mim, várias cantoras chegaram ao estrelato mesmo depois de escândalos muito maiores do que esse seu. Ela cruza os braços, defensiva, ainda cheia de dúvidas. O senhor acha mesmo que ainda dá para me salvar? Ou está só dizendo isso para eu não desabar de vez? Lourival sustenta o olhar dela, sem piscar, num silêncio calculado que aumenta ainda mais a tensão. Eu não perco tempo mentindo para artista nenhuma, minha querida. E muito menos invisto meu nome em causa perdida. Dita engole em seco. Então, o senhor realmente acha que ainda tem saída? Não só acho, como tenho certeza, afirma ele, com convicção. Eu já tenho um plano. E diferente das armações do Ernesto, o meu é inteligente. Os olhos de Dita brilham por um segundo, mas logo a insegurança volta. Plano? Que plano é esse? Ela se inclina levemente para a frente, ansiosa, tentando arrancar alguma pista. Não me diga que é mais uma dessas ideias malucas que só causam confusão.
Lourival solta uma risada baixa, quase debochada, e balança a cabeça. Curiosa demais. Isso pode estragar a surpresa. Dita força um sorriso nervoso. Surpresa? Agora pronto. Quer dizer que meu futuro virou número de ilusionismo? Pense como uma reestreia, responde ele dissimulado. Um retorno que ninguém espera. Mas o senhor vai me dizer qual é esse plano, não vai? Eu preciso saber no que estou me metendo, insiste Dita, já desconfiada. Lourival ajeita o paletó, mantendo o ar misterioso. Não se preocupe, minha estrela. Quando chegar a hora certa, você vai saber tudo, e pode apostar. Depois disso, ninguém nunca mais vai ousar duvidar de você. Dita respira fundo, ainda insegura. Mas, pela primeira vez desde o escândalo, um fio de esperança surge em seu olhar. Mesmo sem entender totalmente, ela sente que algo está para mudar e que esse jogo ainda está longe do fim. Enquanto Dita luta para não afundar de vez, em outro canto da cidade, o jogo de interesses segue a todo vapor. Candinho está sentado à mesa com Sandra, disfarçada de baronesa, além de Asdrúbal, Araújo e Celso. O ambiente é elegante, mas o clima está longe de ser amistoso. Há algo pesado no ar, uma sensação de que aquela conversa pode mudar destinos. Sandra mantém a postura impecável, fala mansa, olhar calculado. Já Candinho demonstra incômodo, mexe no chapéu, evita encarar a suposta baronesa por muito tempo. Ele sente que está sendo encurralado, ainda que não saiba exatamente como. Araújo é o primeiro a quebrar o silêncio, com o tom de quem tenta convencer usando números e promessas. Com essa quantia, você vai conseguir viver muito bem, Candinho. Sem aperto, sem dívida, sem preocupação. Candinho suspira, desconfortável. Não é bem assim não, seu Araújo. Dinheiro nenhum paga o que essa fábrica significa para mim. Asdrúbal entra na conversa, com um tom mais pragmático, quase frio. Eu entendo o apego emocional, mas precisamos ser realistas. Se você não vender agora, o prejuízo vai aumentar. Depois de pagar as dívidas, o risco de falência é enorme. Candinho abaixa a cabeça. Aquela palavra ecoa forte em sua mente. Falência. Antes que ele responda, Celso se adianta, visivelmente nervoso. Eu ainda acho que ele não deve vender essa fábrica. Sandra gira lentamente o rosto em direção ao irmão. O sorriso continua nos lábios, mas os olhos carregam ódio puro. Curioso, você é o único aqui que pensa assim, diz ela, com falsa doçura. Quer nos explicar o verdadeiro motivo dessa resistência, rapazinho? Celso engole em seco. Por um segundo, o impulso de arrancar aquela máscara e revelar toda a farsa quase vence. Ele olha para Sandra, depois para Candinho, claramente em conflito. O motivo é simples, responde controlando a emoção. Essa fábrica é a vida do Candinho. É mais que um negócio. Ela carrega o nome do melhor amigo dele. E falando no Policarpo, antes que ele conclua, Sandra o interrompe de forma brusca, embora tente manter a elegância. Eu já pensei nisso, diz ela, num tom levemente ríspido. O nome do Policarpo será mantido. Mais do que isso, será divulgado. Quando eu fizer minhas doações, o nome dele e do Candinho estarão sempre ligados à fábrica. Celso fecha os punhos por baixo da mesa. Ele percebe a pressa da irmã em cortar qualquer discurso que possa sensibilizar Candinho. O caipira respira fundo. O rosto denuncia a batalha interna que trava naquele momento. Eu nunca pensei que ia chegar o dia de decidir isso, murmura Candinho. Mas eu tô cansado de ver minha família sofrendo, de ver a Dita se lascando por minha causa. Celso se inclina para a frente, aflito. Candinho, por favor, pensa melhor. Ainda dá tempo. Candinho levanta a mão, pedindo silêncio. Eu já pensei demais, responde, com a voz firme, ainda que embargada. Agora que a Dita está passando por esse inferno por causa daquele bigodinho mentiroso, eu não posso mais arriscar. Prefiro vender a fábrica do que ver minha família passando necessidade. Sandra abre um sorriso largo, quase triunfante. A vilã tenta disfarçar a euforia, mas não consegue esconder completamente o prazer que sente. Pode confiar em mim,
diz ela, com falsa empatia. O senhor está fazendo um excelente negócio. Garanto que não vai se arrepender nem por um segundo. Celso lança um olhar cortante para a irmã, que responde com um sorriso debochado, como quem diz: eu avisei. Araújo aproveita o momento e puxa uma pasta. Então, estamos combinados. Vou providenciar os documentos e marcar uma data para a assinatura final. Asdrúbal concorda com um aceno discreto, satisfeito com o rumo da negociação. Enquanto os detalhes são discutidos, Celso se recosta na cadeira, os olhos fixos em Sandra. Ele percebe a satisfação dela, o brilho perverso no olhar. Aquilo o incomoda profundamente. Sandra, por sua vez, percebe o olhar do irmão e retribui com um sorriso cínico, cheio de provocação, como se tivesse certeza absoluta da vitória. Mas o que a falsa baronesa ainda não imagina é que, escondido em algum canto dessa história, existe um detalhe silencioso, pequeno, capaz de virar esse jogo e transformar sua alegria em desespero. Ao chegar em casa, Sandra entra como quem pisa em território conquistado. Ela larga a bolsa no sofá, anda de um lado para o outro e não consegue conter o sorriso satisfeito. A falsa baronesa finalmente sente o gosto da vitória. Ernesto observa tudo de longe, encostado na parede, menos empolgado, analisando cada gesto da esposa com cautela. Você devia ter visto a cara do Candinho, comenta Sandra, rindo com desprezo. Parecia um bezerro indo pro abate. Ernesto cruza os braços, incomodado. O entusiasmo exagerado da esposa o deixa desconfiado. Eu ainda não entendi uma coisa, diz ele, num tom mais seco. Por que gastar esse tanto de dinheiro para comprar o resto de uma fábrica que nós mesmos ajudamos a botar abaixo? Sandra para de andar e o encara, como se estivesse explicando algo óbvio demais para alguém lento. Eu já te expliquei, responde, impaciente. Eu vou ser a nova dona do Policarpo. Separar o Candinho da fábrica é mais importante do que qualquer cifra. Ernesto desvia o olhar, pensativo. Mesmo assim, é dinheiro demais para pouca coisa, murmura. A fábrica está quebrada, cheia de dívida, com o nome manchado. Sandra revira os olhos, claramente irritada com a falta de visão do marido. Você pensa pequeno demais, rebate, com sarcasmo. Quando a fábrica voltar a funcionar, a gente recupera esse dinheiro e ainda dobra o valor. Sem contar que você é dono de uma rádio que recebe patrocínio todo santo dia. Se fizer as contas direito, não estamos perdendo nada. Ernesto dá de ombros, fingindo indiferença, mas o comentário o atinge. Se você está dizendo, como você mesma gosta de falar, você é a única que pensa aqui. O tom é ácido, quase provocativo. Sandra percebe, mas prefere ignorar. Ela caminha até o bar, serve uma bebida e toma um gole demorado. O silêncio que se instala é pesado, carregado de coisas não ditas. Após alguns segundos, Sandra quebra o clima, como quem joga uma bomba no meio da sala, com uma pulga atrás da orelha que insiste em incomodar. Falando em dinheiro, Azuma não veio cobrar o valor do acordo, veio? Você havia me dito que não. Mas eu sinto que você está me escondendo algo. Ernesto engole em seco. O copo quase escorrega de sua mão. Ele tenta disfarçar, mas o nervosismo é evidente. Ah, não, responde, gaguejando levemente. Eu já disse que não. Minha priminha é orgulhosa. Deve estar esperando você ir atrás dela. Sandra estreita os olhos. Algo não bate. Orgulhosa? Ironiza. A última coisa que Azuma é orgulhosa. Ela se aproxima devagar, observando cada microexpressão do marido. E por que você tá com essa cara? Me diz uma coisa. Você pagou ela escondido e não quer me contar? Ernesto ri, forçado, mas o riso não convence. Claro que não, responde rápido demais. Eu tô aqui reclamando justamente de gastar dinheiro com a fábrica. Por que eu mentiria sobre dar dinheiro para Azuma? Sandra cruza os braços, o olhar frio, avaliando. Porque você tem mania de achar que pode resolver tudo sozinho. Dispara. E você sabe muito bem que eu odeio deslealdade.
O clima pesa ainda mais. Ernesto sente o cerco se fechar. Ele força um sorriso. Tenta parecer relaxado. Você tá vendo coisa onde não tem, diz ele, tentando mudar de assunto. Azuma não apareceu. Pronto. Sandra não responde de imediato, apenas observa. O silêncio é desconfortável. Ela dá mais um gole na bebida e, com um meio sorriso ameaçador, conclui. É bom mesmo que você esteja falando a verdade, Ernesto, porque eu posso até perdoar muita coisa, menos traição. Ernesto engole em seco outra vez. Ele tenta manter a pose, mas o suor na testa denuncia o medo. Algo dentro dele diz que esse assunto ainda vai voltar, e com força. Sandra se afasta, aparentemente satisfeita, mas por dentro a desconfiança cresce. Ela pode até confiar em seus planos, mas nunca confia completamente em ninguém, nem mesmo no próprio marido. Enquanto isso, Ernesto fica parado, olhando para o nada, consciente de que um pequeno erro pode custar caro demais. Algum tempo depois, longe das intrigas domésticas de Sandra e Ernesto, Lourival atravessa os corredores da rádio com passos firmes. O empresário carrega no rosto a segurança de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele chega à sala de Lúcio, que o recebe com curiosidade, acostumado a surpresas, mas ainda assim desconfiado de promessas grandiosas demais. Lourival senta-se com calma, cruza as pernas e vai direto ao ponto. Eu estou gerenciando a carreira de uma nova cantora, diz ele, medindo cada palavra. E o melhor de tudo, ela é internacional. Lúcio ergue as sobrancelhas, surpreso e imediatamente interessado. Internacional? Repete, inclinando-se na cadeira. Você sabe que eu não entro em aposta furada. De onde saiu essa cantora? Lourival sorri de canto. Seguro. Ela já é um verdadeiro sucesso lá fora. Tem público fiel, agenda cheia e uma voz que não passa despercebida. Lúcio cruza os braços, ainda avaliando. E qual é o nome dessa revelação? Doris River, responde Lourival, sem hesitar. Ela está pronta para estrear no Brasil e fez questão de escolher a sua rádio para isso. O nome ecoa na sala. Lúcio franze levemente a testa, como se tentasse puxar algo da memória, mas não encontra referência alguma. Ainda assim, o entusiasmo vence a dúvida. Se ela escolheu a minha rádio, já começou bem, diz ele, animado. Então, traga essa cantora para cá. Eu adoraria conhecê-la pessoalmente. Eu vou trazer, garante Lourival. Ela está envolvida com alguns compromissos, mas em breve estará disponível. Lúcio se levanta, empolgado, já imaginando audiência alta, patrocínios e prestígio renovado. O que ele nem desconfia é que aquela tal Doris River não é alguém tão distante assim de sua realidade. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o clima é bem diferente. Candinho está sentado sozinho, olhando para o nada. O semblante abatido denuncia uma decisão que pesa mais do que ele gostaria de admitir. Dita entra devagar, percebe o estado dele e se aproxima com cuidado, como quem pisa em terreno frágil. Você tem certeza mesmo que quer vender a fábrica? Pergunta, com a voz suave, mas preocupada. Desde que você tomou essa decisão, eu tô vendo... Você anda tão triste, tão diferente. Candinho suspira fundo antes de responder. Querer? Eu não quero, diz ele, com sinceridade dolorida. Eu amo aquela fábrica, ela é parte da minha vida, mas se eu não vender, a gente pode acabar no vermelho, e isso eu não posso permitir. Dita cruza os braços inquieta. Ela olha ao redor da casa, pensativa. Mas será que não tem outro jeito? Insiste. A gente pode vender alguma coisa. Essa casa tá cheia de coisa que não serve para nada. Quadros, vasos, essas bugigangas todas. Candinho franze o senho, intrigado. Quadro? Repete, como se aquela palavra tivesse acionado algo escondido em sua memória. Ele se levanta devagar, os olhos ganhando um brilho diferente. Espera aí. Dita observa, curiosa e apreensiva, enquanto Candinho caminha até uma das paredes do quarto. Ele segura um quadro antigo, respira fundo e o retira do lugar. No instante seguinte, algo inesperado surge diante dos dois. Um cofre antigo,
embutido na parede. Dita arregala os olhos. Candinho, você tá pensando em fazer isso mesmo? Ele passa a mão pelo cofre com cuidado, visivelmente emocionado. Isso aqui foi minha mãe que deixou, diz com a voz embargada. Ela sempre falou que era para usar só numa emergência grande, e essa é uma. Dita se aproxima, tocada pela cena. Mas são as joias dela. Você tem certeza? Candinho engole em seco, mas responde com firmeza. Tenho. Mesmo longe, minha mãezinha vai salvar a fábrica. Ela nunca deixaria a gente perder tudo. Dita segura a mão dele, comovida. Pela primeira vez desde que a palavra venda surgiu, uma nova esperança começa a nascer. Um plano silencioso toma forma, capaz de mudar completamente o rumo daquela história. Enquanto Lorival prepara sua grande jogada na rádio e Sandra comemora uma vitória que acredita definitiva, Candinho descobre que talvez ainda exista uma última carta escondida bem diante de seus olhos. Um pouco mais tarde, a mansão ainda carrega o clima pesado dos últimos acontecimentos. Dita anda inquieta pela sala, roendo as unhas, quando a campainha toca. Ao abrir a porta e dar de cara com Lorival, ela arregala os olhos, tomada por surpresa e uma ponta de desconfiança. O empresário surge elegante, com aquele ar de quem sempre sabe mais do que diz. O que você está fazendo aqui? Questiona Dita, sem esconder o nervosismo, já esperando alguma reviravolta. Lorival entra com calma, observa o ambiente e sorri de forma enigmática, quase provocadora. Eu vim porque eu tenho uma grande novidade. Hoje mesmo você cantará na Rádio Paraíso. A frase cai como um raio. O semblante de Dita se transforma imediatamente. O abatimento dá lugar a um brilho intenso no olhar. Ela se aproxima, incrédula, como se tivesse medo de ouvir aquilo em voz alta. É verdade mesmo? O seu Lúcio aceitou eu de volta? Pergunta, com a voz trêmula de esperança. Lorival, porém, perde o sorriso. O empresário ajeita o paletó, pigarreia e muda o tom, agora mais sério, quase dissimulado. Bom, quanto a isso, a gente precisa conversar. Você não vai cantar como Dita Ribeiro. Quem sobe ao palco será a nova estrela internacional, Doris River. Dita paralisa. O entusiasmo se esvai, dando lugar à confusão e à indignação. Como é que é? Ela retruca, franzindo o senho. Você quer que eu finja que eu não sou eu? Exatamente. Pelo menos no primeiro show, explica Lorival, paciente. No final, a gente revela tudo. Vai ser o golpe perfeito. Vamos mostrar que o seu talento fala mais alto do que qualquer fofoca. Dita vira o rosto, claramente incomodada. O orgulho fala mais alto do que a razão naquele momento. Não, eu não quero isso não. Eu quero que o povo saiba que é a Dita Ribeiro que canta, que tem talento. Não essa mulher que eu nem sei falar o nome direito. Antes que Lorival responda, Asdrubal surge no ambiente, denunciando que escutava a conversa escondido. Ele entra com cuidado, mas com firmeza no olhar. Com licença. Eu acabei ouvindo tudo. E, se você me permite, eu acho que você devia reconsiderar essa oportunidade, diz ele, ponderado. Dita se vira, surpresa, quase pedindo apoio. Você acha mesmo? Acho, responde Asdrubal, convicto. E você conhece alguém que já precisou se esconder atrás de outro nome para evitar julgamento e ainda assim conseguiu fazer sucesso? A pergunta ecoa na mente de Dita. Na mesma hora ela se lembra de Margarida, que se disfarça de Adam Angel para escrever a radionovela e escapar dos preconceitos. O silêncio se instala. Lorival percebe a brecha e começa a explicar o plano com mais detalhes, pesando os riscos, mas também ressaltando as vantagens. Ele fala em estratégia, em marketing, em virar o jogo a seu favor. Depois de muita resistência, suspiros e olhares desconfiados, Dita finalmente cede, ainda relutante. Tá certo, eu aceito fazer esse único show, mas só esse. Asdrubal abre um sorriso largo, visivelmente animado. Perfeito, eu vou cuidar de um disfarce impecável. E a gente vai treinar esse sotaque,
Nada de regionalismo até o final do show. Mais algum tempo se passa. Em outra parte da cidade, Ernesto observa Sandra descer as escadas vestida de baronesa. O figurino impecável contrasta com o olhar frio e calculista da vilã. Hoje que você vai comprar a fábrica? Pergunta ele, com um meio sorriso. Hoje eu vou avançar o meu plano de vingança, responde Sandra, com desprezo. Mal posso esperar para ver o Candinho derrotado. Ela percebe que Ernesto também está arrumado demais e arqueia a sobrancelha, desconfiada. E você? Vai aonde todo elegante assim? Hoje tem show na rádio. Uma cantora internacional? Doris River, responde ele, com certo entusiasmo. Sandra franze a testa, claramente cética. Nunca ouvi falar. E olha que eu já morei fora. Mas pouco me importa, desde que não seja a dita. Qualquer uma serve. Os dois saem satisfeitos, sem imaginar que aquele seria o início do fim. Momentos depois, Sandra chega ao local da reunião e encontra Asdrúbal, Celso e Araújo à mesa. Ela consulta o relógio impaciente. Candinho está atrasado de novo? Eu achei que ele fosse mais responsável. Eu tô aqui, diz Candinho, surgindo de repente. Ótimo, responde Sandra, forçando simpatia. Então vamos logo assinar esses documentos. Araújo abre a pasta e questiona. Alguém tem uma caneta? Não vai ser preciso, diz Candinho firme. Eu não vou vender nada. O choque é imediato. Asdrúbal e Araújo se encaram. Celso não esconde o alívio. Sandra empalidece. Como assim? Explode ela. Você me deu a garantia da venda. Isso foi antes de eu descobrir como pagar minhas dívidas e ainda reerguer a fábrica, rebate Candinho. Seguro. E como você pretende fazer isso? Pergunta Asdrúbal, curioso. Não importa, interfere Celso, encarando Sandra. O importante é que a fábrica continua com Candinho. Mas agora eu quero saber, insiste Araújo. Candinho respira fundo e ergue a cabeça. Eu vou vender as joias da minha mãe. E eu sei que ela aprova isso. Sandra se levanta num pulo, completamente fora de si. As joias de titia? Eu não vou permitir isso. O grito ecoa. Todos a encaram, chocados. Candinho se aproxima, desconfiado. Joias de titia? Só uma pessoa que eu conheço fala assim. Você tá enganado, desconversa Sandra, nervosa. Quer saber? Eu desisto dessa compra. Até mais ver. Ela tenta sair apressada, mas Candinho a segura pelos cabelos. Num puxão, a peruca sai em sua mão, revelando as madeixas loiras. Sandra! Gritam Candinho, Asdrúbal e Araújo ao mesmo tempo. Desesperada, a vilã sai correndo como se a própria vida dependesse disso. Todos partem atrás dela, menos Celso, que permanece parado, observando a cena com frieza e um sorriso de satisfação. Agora ela vai ter o que merece. E o melhor, eu não precisei mover um músculo para isso. Enquanto isso, nos bastidores da Rádio Paraíso, o clima é de expectativa. Técnicos correm de um lado para o outro, ajustando microfones, cabos e cortinas. Ernesto anda de um lado para o outro, inquieto, tentando disfarçar a ansiedade com comentários sarcásticos. Lúcio, mais contido, observa o relógio e lança olhares curiosos para a porta de entrada do estúdio. Essa cantora internacional tá fazendo suspense demais, ironiza Ernesto, ajeitando o paletó. Espero que pelo menos valha o investimento. Calma, responde Lúcio ponderado. Grandes estrelas costumam chegar causando expectativa. Isso também faz parte do espetáculo. Nesse instante, a porta se abre. Lourival surge primeiro, confiante, e logo atrás dele aparece Doris River. Dita está irreconhecível. Cabelo diferente, roupas sofisticadas, postura elegante, o sotaque ensaiado ecoa apenas no olhar concentrado. Os donos da rádio ficam visivelmente impressionados. Seja muito bem-vinda à Rádio Paraíso, diz Lúcio, abrindo um sorriso largo e estendendo a mão num gesto respeitoso. Dita aperta a mão dele com delicadeza, mantendo a cabeça levemente baixa. Ernesto, porém, dá um passo à frente,
e tenta beijar o rosto da cantora, com intimidade demais. No mesmo instante, Dita se afasta, assustada, quase instintivamente. O gesto chama a atenção. Ernesto franze o senho, claramente contrariado. Mas o que é isso? Questiona, forçando um riso tenso. Vou me sentir ofendido se não aceitar o meu cumprimento. Dita engole em seco. O coração dispara. Ela evita falar, temendo que a voz atraia. Lourival percebe o perigo e se adianta rapidamente, com um sorriso diplomático. Na cultura dela, esse tipo de contato físico logo no primeiro encontro é visto como algo inadequado. Explica, dissimulado. Lúcio lança um olhar reprovador para o sócio e concorda de imediato. E ela está certíssima, afirma. Eu mesmo estranhei quando você quis beijá-la. Bom, vamos ao que interessa. O público está esperando. Depois do show, conversamos com mais calma. Eles se afastam. Dita respira aliviada por alguns segundos, mas Ernesto permanece parado, observando-a com atenção excessiva. A desconfiança cresce como um incômodo impossível de ignorar. Isso tá estranho demais, murmura ele, semicerrando os olhos. Essa cantora tá me lembrando alguém. Mas quem? Movido pela inquietação, Ernesto dá alguns passos curtos em direção ao camarim improvisado, fingindo conferir detalhes técnicos. Ele observa Doris River se preparar. Nota pequenos gestos, o jeito de ajeitar a roupa, o nervosismo contido. Algo o incomoda profundamente. Pouco depois, Lúcio retorna ao palco e anuncia com entusiasmo. Senhoras e senhores, é com grande orgulho que a Rádio Paraíso apresenta, pela primeira vez no Brasil, a cantora internacional Doris River. A plateia aplaude, as luzes se acendem. Dita caminha até o microfone, sentindo as pernas tremerem. Quando ela começa a cantar, a voz ecoa forte, limpa, emocionante. Cada nota preenche o estúdio e atravessa as ondas do rádio. Lourival observa atento, confiante. Lúcio sorri, encantado. Ernesto, porém, empalidece. Espera! Ele sussurra, arregalando os olhos. Essa voz é da Dita. O choque se transforma em fúria. Sem pensar, Ernesto invade o palco, arranca o microfone das mãos da cantora e o joga com força no chão. O barulho assusta a todos. O que ele não percebe é que o microfone continua ligado, transmitindo tudo ao vivo. Um burburinho toma conta do estúdio. Lourival se aproxima indignado. Mas o que é isso? Protesta. O que você pensa que está fazendo? Essa é a atitude de um dono de rádio? Com ódio estampado no olhar, Ernesto não se contém. Essa mulher não é cantora internacional nenhuma, grita. Isso é a Dita Ribeiro, e ela está proibida de pisar nessa rádio. O silêncio é absoluto. Com os olhos marejados, Dita respira fundo, toma coragem e arranca a peruca, revelando quem realmente é. A verdade está escancarada. Sim, sou eu, diz, com a voz embargada, mas firme. E eu só fiz isso porque você mentiu para todo mundo. A minha carreira acabou por causa das suas mentiras. Eu precisei tentar de outra forma para ser ouvida. Ernesto ri, um riso cruel, sem o menor remorso. Sim, eu fiz isso, assume, sem pudor. E faria milhões de vezes mais, porque o que eu mais gosto é ver a tristeza dos meus inimigos. Enquanto vocês choram, eu fico cada vez mais rico e poderoso. As palavras ecoam pelo estúdio e, graças ao microfone ainda ligado, pela cidade inteira. Alguns segundos de silêncio deixam o clima sufocante. Dita chora. Lourival fecha os punhos. Ernesto percebe, tarde demais, que falou demais. É então que Lúcio avança, sério, encarando o público e os equipamentos de transmissão. Senhoras e senhores, anuncia, com a voz firme, vocês acabaram de ouvir uma confissão ao vivo. Ernesto acabou com a carreira de Dita de forma proposital. Ele mentiu, manipulou e abusou do poder que tinha. Ele lança um olhar duro ao sócio, agora em pânico. Se alguém merece o repúdio da população, é ele.
O estúdio explode em murmúrios. A verdade finalmente atravessa o rádio e, naquele instante, Ernesto entende que perdeu o controle da própria arma. Ao perceber que o microfone continua aberto e que tudo ainda está sendo transmitido ao vivo, Ernesto entra em completo desespero. O vilão passa a mão pelos cabelos, olha em volta como um animal encurralado e começa a falar atropelando as palavras, sem qualquer controle. A tentativa de se justificar só piora a situação. "Desliga isso agora!" ele berra para os técnicos. "Vocês vão pagar caro por essa palhaçada!" Lorival cruza os braços, observando com frieza, enquanto Lúcio se mantém firme, sem ceder 1 centímetro. "Já era, Ernesto", diz Lúcio. "Sério. Você mesmo cavou esse buraco, e o país inteiro está ouvindo." Ernesto gira sobre os calcanhares, parte para cima de Lorival, depois aponta o dedo para Dita, completamente fora de si. "Isso é uma armação", grita. "Vocês estão todos contra mim. Essa mulher me enganou." "Não, Ernesto", responde Lorival, com sarcasmo controlado. "Você se enganou sozinho." Sem saber mais o que fazer, Ernesto sai correndo pelos corredores da rádio, empurrando quem aparece pela frente. Ao atravessar a porta principal, ele dá de cara com um batalhão de jornalistas que já o aguardava. Microfones se aproximam, flashes disparam sem piedade, cegando-o por instantes. "Ernesto, é verdade que você sabotou a carreira de Dita Ribeiro? Você confirma tudo o que foi dito ao vivo?" Atordoado, Ernesto tropeça, perde o equilíbrio e cai no chão, sob os olhares atentos das câmeras. A humilhação é pública, escancarada. Ele tenta se levantar, mas escorrega novamente, arrancando murmúrios e comentários maldosos dos presentes. A confusão na Rádio Paraíso ainda ecoa pelos corredores quando, do lado de fora, Sandra surge esbaforida. A falsa baronesa corre como pode, segurando o vestido com dificuldade, o olhar desesperado, denunciando que o plano desmoronou. Ela chega à rádio com um único objetivo: encontrar Ernesto e exigir ajuda para fugir antes que tudo venha abaixo. Atrás dela, Candinho, Celso e Araújo avançam apressados, determinados a não deixá-la escapar mais uma vez. "Sandra, para agora!" grita Candinho ofegante. Ela ignora, empurra a porta da rádio e entra às pressas. Mas, ao invés de encontrar um aliado forte e no controle da situação, Sandra dá de cara com uma cena devastadora. Ernesto está no chão, cercado por jornalistas, técnicos e curiosos. Os flashes explodem sem piedade. O vilão tenta se levantar, mas a imagem que se forma é a de um homem derrotado, humilhado diante de todos. Sandra empaca no lugar. O choque paralisa seus passos. "Ernesto!" ela murmura incrédula. Ao perceber a presença dela, alguns jornalistas se viram imediatamente, atentos a cada reação. Sandra tenta disfarçar, ajeita o chapéu, força um sorriso nervoso e dá 2 passos para trás, procurando uma rota de fuga. Mas já é tarde demais. Candinho surge logo atrás e bloqueia sua passagem. O caipira encara a vilã com firmeza, os olhos cheios de reprovação. "Não vai para lugar nenhum não", diz ele, cruzando os braços. "A farsa acabou." Celso e Araújo se aproximam, fechando o cerco. Sandra engole em seco, tentando manter a pose aristocrática. "O senhor está cometendo um erro", ela diz, com arrogância forçada. "Eu sou uma baronesa, não pode falar comigo desse jeito." Candinho solta um riso curto, carregado de ironia. "Baronesa?" ele rebate. "Até parece. Essa máscara já caiu faz tempo." Nesse instante, Ernesto consegue se sentar, ainda atordoado. Ao ver Sandra ali, seu rosto se contorce entre raiva e desespero. "Veio me ajudar ou veio terminar de afundar tudo?" ele rosna. Sandra percebe que não há mais como fingir. O público em volta murmura, curioso. Candinho decide acabar de vez com a encenação. "Todo mundo aqui precisa saber quem essa mulher é de verdade", anuncia, em voz alta. "Essa tal de baronesa nunca existiu.
Isso aqui é a Sandra, a mesma que enganou todo mundo, roubou, mentiu e destruiu a minha fábrica. Os jornalistas se agitam, microfones se aproximam. Sandra entra em pânico. Isso é mentira, ela grita. Vocês não têm prova nenhuma. Temos sim, retruca Candinho, tirando a peruca morena da víbora e revelando seus verdadeiros cabelos loiros. Candinho se vira então para Ernesto, que ainda está no chão. O silêncio se forma ao redor. Ele se aproxima devagar, olhando nos olhos do vilão, agora sem qualquer medo. Você sabe o que é isso, Ernesto? Diz, apontando para o vilão caído. Isso é o resultado de viver sem coração. Você brincou com o sonho dos outros, mentiu, enganou e agora está pagando por tudo isso. Ernesto bufa de raiva, se arrastando para se sentar. Cala a boca, Candinho! Rebate, cuspindo as palavras. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido enganado. Essa tal de Doris River era a Dita. Ele lança um olhar de puro ódio para a cantora. E quer saber? Ela não merece sucesso nenhum. Canta mal, sempre cantou. Dita dá um passo à frente. Diferente de antes, agora ela está segura, altiva. Um sorriso debochado surge em seus lábios. Engraçado, ela responde, com sarcasmo. Porque meus fãs pensam diferente. A rádio inteira ouviu. E parece que gostaram bastante da minha voz. Algumas pessoas ao redor murmuram em concordância. Ernesto aperta os punhos, se mordendo de raiva, sem ter como rebater. Dita continua, firme, encarando tanto Ernesto quanto Sandra. Vocês dois vão voltar para onde nunca deviam ter saído, declara, o chilindró. É lá que gente como vocês precisa ficar. Como se fosse o desfecho inevitável. Viaturas da polícia estacionam em frente à rádio. Os policiais entram com rapidez, impondo silêncio imediato. Ernesto, Sandra, anuncia um deles. Vocês estão presos. Sandra tenta gritar, se debater, mas é contida. Ernesto abaixa a cabeça, derrotado. Algemados, os dois são conduzidos para fora sob os flashes incessantes. Quando tudo se acalma, Dita corre até Candinho e o abraça forte. Ele a envolve com carinho, visivelmente emocionado. Acabou, ela sussurra. De verdade. Dita então se afasta um pouco, olha para Lourival e o chama com um gesto. Vem cá. Lourival se aproxima. Candinho também estende a mão para ele. Eu confesso que no começo não botei muita fé no seu plano, admite Dita. Mas você se mostrou mais esperto do que qualquer um podia imaginar. Sou muito grato, completa Candinho. Você acreditou quando muita gente duvidou. Lourival sorri, sincero. Minhas intenções com você sempre foram as melhores, diz ele a Dita. E eu vou continuar trabalhando para sua carreira crescer ainda mais. Isso é só o começo. Ele se despede e segue seu caminho. Dita e Candinho permanecem ali, abraçados, aliviados, sentindo que depois de tanta luta, a justiça finalmente venceu e que um novo futuro começa a se desenhar.